Olá, amigos e amigas da Sociedade Espírita Esperança. Meu nome é Yuri Bandeira, sou da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade da cidade de Alvorada. E hoje eu estou aqui com vocês para nós conversarmos sobre o tema Quando Viver e Sofrer Andam Juntos. E em primeiro lugar, já gostaria de agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que online, mesmo que no formato virtual, o carinho, o sentimento de união é o mesmo. Para nós começarmos então, eu convido vocês para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura. Vamos então, queridos amigos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, agradecer pela oportunidade de estudo de hoje, que possamos receber este amparo da espiritualidade e que ele possa se estender sobre cada dia da nossa vida. Agradecemos mais uma vez e que possamos iniciar a nossa exposição com muita paz em nossos corações. Que assim seja. Como nós dissemos, então, o nosso tema de hoje é um tema muito importante. Ainda mais depois de todo esse período que na verdade ainda não acabou, que nós ainda estamos vivenciando, que é essa pandemia que começou no final de 2019 e que perdura até hoje, início de 2021. Onde muitos de nós provavelmente tenhamos passado por momentos muito difíceis. É muito provável que todos nós que estejamos aqui assistindo essa exposição tenhamos pelo menos algum amigo, algum parente, algum familiar que tenha desencarnado em decorrência da Covid-19. Então é um momento que falar sobre sofrimento, que falar sobre dor, mas principalmente sobre como lidar com a dor, é um tema que se torna muito relevante. E nós vamos separar a nossa exposição em algumas partes. Na primeira parte da nossa exposição, nós vamos tentar responder uma pergunta, que é a pergunta que é essa seguinte: será que a vida ela é apenas dor e sofrimento? Porque a gente olha para a vida e a gente vê que tem tanta morte, tem tanta doença, tem tanta fome, pobreza, violência. Então, será que a vida ela é apenas sofrimento? Essa vai ser a primeira parte da nossa exposição. Depois nós vamos conversar sobre como lidar com essas situações de dor e sofrimento, principalmente com as situações de dor, porque a gente sabe que o sofrimento ele é opcional, a dor é que é inevitável. E por fim, nós vamos finalizar trazendo alguns exemplos da vida de Jesus que nos ensinam a como lidar com essas situações. E por que nós vamos utilizar Jesus como exemplo? Porque basta nós lembrarmos da questão 625 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: qual o ser mais perfeito que já veio à Terra e que serve como modelo e guia do homem? E os Espíritos dão uma das respostas mais curtas de todas as obras básicas, de todo o Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: Jesus. Em outras traduções, vede Jesus. Vamos começar então com a nossa primeira parte, que é aquela pergunta: será que a vida ela é apenas sofrimento? Vocês vão ver que eu gosto muito de fazer alguns diálogos com a filosofia. Até porque era o que Allan Kardec também fazia, por exemplo, nas revistas espíritas, esse diálogo com outras áreas do conhecimento. E para responder essa pergunta, a gente pode lembrar do que alguns pensadores disseram ao longo da história. E entre eles eu gostaria de citar um, que é o Arthur Schopenhauer. Schopenhauer foi um filósofo que ele disse uma frase que ficou muito famosa, que até hoje a gente repete ela sem saber que ele é o autor. E a gente vai meditar um pouquinho nessa frase para ver se ela é verdadeira ou não. A frase de Schopenhauer é que a vida ela se resume a sofrimento e tédio. Olhem só que frase pessimista, né, amigos? Será que a vida ela se resume apenas a sofrimento e tédio, como disse esse pensador há alguns séculos atrás? É o que a gente vai pensar agora. Mas primeiro, por que Schopenhauer diz isso? Ele diz que nós sofremos em decorrência dos nossos desejos. Porque nós somos seres racionais. A doutrina espírita nos ensina que nós somos seres inteligentes dotados de razão. A própria definição de espírito, a própria definição de alma, como nós vemos na introdução do Livro dos Espíritos, no livro O que é o Espiritismo também, de Kardec, nós vemos que a alma, diferente do espírito, que é a alma mais o perispírito, a alma seria o ser inteligente, o ser que toma escolhas, dotado de livre-arbítrio, que constrói o seu próprio destino, o seu próprio roteiro de vida. Nós somos seres racionais, mas nós somos movidos não pela nossa razão, mas principalmente pelos nossos desejos.
Nós vemos muito isso no capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec vai nos falar sobre a lei de amor. E lá Allan Kardec vai nos mostrar que no grau evolutivo em que nós nos encontramos, neste mundo de provas e expiações, nós somos muito mais movidos pelas sensações. E nós vamos alcançar essas sensações por meio dos nossos desejos. E era exatamente isso que aquele pensador, o Arthur Schopenhauer, dizia. Que nós somos movidos muito mais pelos nossos desejos do que pela nossa razão. E a doutrina espírita explica isso, então, com o grau evolutivo que nos encontramos. Só para nós vermos como isso é verdade, você, por exemplo, já deve ter acontecido com você algum dia de inverno, agora nós ainda estamos no verão, mas daqui a pouquinho já começa o outono, depois vem o inverno. Aquele dia, por exemplo, que estava muito frio, e nós estávamos deitados na nossa cama e nós não queríamos levantar. Nós sabíamos que nós precisávamos levantar para estudar, para ir trabalhar, só que a cama estava tão boa, estava tão quentinha e a gente acaba ficando na cama. E acaba chegando atrasado, ou às vezes acaba nem indo. Eu sei que provavelmente você já deve ter passado por uma experiência assim. Isso prova que na maioria das vezes nós somos muito mais movidos pelos nossos desejos. A gente sabe que alguma coisa precisa ser feita, mas às vezes os nossos desejos são maiores. Tanto que nós estudamos a doutrina espírita, estudamos a moral cristã e a moral espírita, que por conseguinte são a mesma moral, e nós vamos ver que todo esse conhecimento da moral, da filosofia espírita, nós já temos. A gente sabe que é preciso amar o próximo como a si mesmo, a gente sabe que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, que é preciso ser humilde, que é preciso ter uma conduta de não violência, mas mesmo sabendo de todas essas coisas, na maioria das vezes nós ainda optamos pelo mal. Olhem só que interessante. A conduta racional seria que nós agíssemos de acordo com o bem. Afinal, nós estudamos o bem. Mas por que na maioria das vezes nós agimos de acordo com o mal? Porque nós seguimos os nossos desejos. Então, voltando ao pensador que nós estávamos dizendo no início, Schopenhauer vai dizer que são esses desejos, que nos levam ao sofrimento. Porque o ser humano a todo momento está desejando alguma coisa. Vai dizer este pensador. Por exemplo, você que está aí me assistindo, você deve estar desejando alguma coisa neste momento. E geralmente, nós, espíritos imperfeitos, vamos estar sempre desejando coisas materiais. A gente vai querer sempre ter aquele carro do ano, a gente vai querer ter aquela roupa nova, mesmo que a gente já tenha tantas e tantas roupas no nosso guarda-roupa, aquele outro par de sapato que já vai somar às vezes uns 20 pares, uns 10 pares, sendo que a gente só tem 2 pés, e tantas outras coisas que a gente vai desejando ao longo da nossa vida. E esse desejo, esse ato de desejar nos gera ansiedade, que a gente fica ansioso, a gente sofre para tentar alcançar o objeto dos nossos desejos. Só que vocês já notaram que depois que a gente alcança aquilo que nós desejamos, aquilo já perde um pouco da graça que tinha? Por exemplo, vamos supor que eu e Yuri adoro livros espíritas e livros de filosofia. Vamos supor que eu queira muito comprar um livro espírita. Eu vou lá e já estou ansioso, quero muito comprar esse livro e eu vou lá e compro. A partir do momento que eu compro, aquela felicidade, aquela animosidade que eu tinha já passou e eu já passo a querer comprar um outro livro. Então é isso que Schopenhauer vai dizer, que nós nunca estamos satisfeitos, nós estamos sempre desejando alguma coisa, e quando nós desejamos, nós ficamos entediados. E é por isso que ele vai dizer que a nossa vida se resume a sofrimento e tédio. Mas Allan Kardec ele nos ensinou a nós analisarmos tudo o que nós lemos, tudo o que nós estudamos. E eu pergunto para você, será que, apesar de tudo isso fazer sentido, apesar de nossos desejos muitas vezes nos gerarem sofrimento e tédio, será que a nossa vida se resume 100% totalmente a isso? Nós vamos ver que não. Provavelmente você que está aí me assistindo, assim como eu, você já passou por momentos bons na sua vida. Por momentos de alegria, por momentos de felicidade, momentos que você estava com a sua família, com os seus amigos, aquele momento que você está no centro espírita, está acontecendo algum evento. Hoje a maioria dos eventos estão sendo online, né? Mas vamos lembrar daquele período antes da pandemia, onde nós nos encontrávamos em eventos espíritas, onde nós podíamos abraçar as pessoas, onde nós podíamos assistir palestras presenciais, os jovens que talvez estejam assistindo, onde nós podíamos participar da evangelização, estar perto dos nossos amigos, aprender mais perto, tendo aquele contato físico. Tudo isso são momentos de alegria, são momentos bons. Resumir a vida a sofrimento e tédio seria uma grande ingratidão. Apesar de a maior parte do tempo nós estarmos desejando coisas, há momentos
em que nós estamos realmente satisfeitos. O que acontece é que poucas vezes nós temos a ciência disso. Eu gosto de lembrar de um episódio, de um evento espírita que me chamou muito a atenção e que é muito pertinente sobre o que nós estamos conversando. No ano de 2014, teve uma Congergues. A Congergues, para aqueles que não sabem, é a Confraternização de Juventudes Espíritas do Rio Grande do Sul. Ela é organizada pela FERGS, a nossa federação espírita aqui do nosso estado, e nesse encontro, então, se encontram várias juventudes de várias partes do nosso estado. E nesse evento, nessa Congergues, o tema era Conectados com Jesus. Foi uma das melhores Congergues que eu participei. Inclusive foi a primeira que eu participei, depois eu participei de outras, mas essa ficou guardada especialmente no meu coração. E eu lembro que nessa Congergues, alguns jovens estavam indo pela primeira vez. Era a primeira vez deles em um evento espírita. Estavam há mais ou menos um ano na evangelização e era o primeiro evento espírita deles. E amigos, foi um evento extremamente lindo. Eu lembro no final de jovens que eram até um pouco endurecidos, que não mostravam muitos sentimentos, eles choraram no final do evento. Choraram de alegria, choraram de felicidade, porque foi um evento lindo. Então é sobre esses momentos que nós precisamos lembrar. Fora aqueles outros momentos que são momentos extremamente banais, extremamente simples, por exemplo, de quando nós estamos fazendo alguma coisa dentro de casa e a gente simplesmente agradece por nós termos uma família, por nós termos amigos. Eu, às vezes, quando estou em casa, que eu quase sempre estou estudando, eu gosto, às vezes, de olhar pela janela, assim, é uma vista tão comum, uma vista tão banal, mas eu acho tão lindo. Às vezes entra o raio de sol pela janela e são coisas tão simples, mas que eu acho que é por causa dessa simplicidade que elas se tornam tão bonitas. Por isso que eu reitero mais uma vez, a gente não pode reduzir a vida a dor, sofrimento, a tédio. Apesar de esses momentos existirem, eles não predominam sobre a nossa vida. A nossa vida ela é aquele pacotinho, né? Existem momentos bons e existem momentos não tão bons. E é preciso que a gente aprenda a lidar com estes momentos que não são tão bons, que é o que nós vamos conversar neste momento. Mas antes de nós falarmos sobre como a doutrina espírita nos ensina a lidar com a dor para evitarmos o sofrimento, é interessante a gente se perguntar por que a maioria desses pensadores, a maioria dos filósofos, a maioria das pessoas acham que a vida é apenas sofrimento. Porque sim, há muitas pessoas que acham isso. E isso é explicado a nível biológico, amigos. Agora, como dialogando um pouquinho com a biologia também. A gente fez um diálogo com a filosofia, agora vamos dialogar um pouco com a biologia, né? Fazendo aquele mesmo esquema que Allan Kardec fazia nos seus estudos. Nós vamos ver, amigos, que ao longo da nossa evolução, da nossa história evolutiva, a partir de um viés material, o nosso corpo, a nossa psique, a nossa neurobiologia, ela é moldada de uma forma a gravar principalmente os momentos ruins ao invés dos momentos bons. Nós temos uma facilidade maior em guardar na nossa memória os momentos de dor, os momentos de dificuldade do que os momentos felizes. E por que isso acontece? Isso acontece por causa de um mecanismo de sobrevivência, porque quando a gente grava mais esses episódios ruins, isso faz com que a gente tenda a evitar eles no futuro. Então possui uma importância evolutiva isso, e por isso que muitas pessoas dizem que a vida se resume a dor e sofrimento, porque a maior parte das memórias que elas possuem são memórias de dor. Mas na verdade existem sim momentos bons, basta nós forçarmos um pouco da nossa memória. Para dar um exemplo disso que nós estamos falando, a gente pode pensar, por exemplo, um leão. Um filhote de leão que vive na savana africana. Ele está lá junto com a sua família de leões e quando vê, de repente, chega um caçador. E esse caçador acaba matando o pai daquele leão. E o leãozinho presencia toda aquela cena e foge. Agora, aquela cena vai ficar guardada para sempre na memória daquele leão. Desde este momento até o final da sua vida. E toda vez que ele ver um ser humano de volta, ele vai entrar em pânico, porque ele vai lembrar daquele trauma, daquela memória traumática que ele teve no início da sua vida, e vai ativar aquele famoso mecanismo neurobiológico de luta ou fuga. Ou seja, essa memória ela acabou servindo para que ele passasse a evitar seres humanos no futuro, porque ser humano ficou conectado à ideia de sofrimento. Por isso que nós, então, guardamos muito mais as memórias ruins do que as memórias boas. Mas nós não podemos esquecer de que a vida possui, sim, momentos felizes, momentos alegres. O problema é que nós não nos atentamos a estes momentos, como nós dissemos. Mas então, como nós podemos lidar com a dor para nós evitarmos o sofrimento?
Aqui, de novo, nós podemos utilizar um viés biológico também, utilizando o panorama evolutivo dos seres humanos, o que Allan Kardec também faz muito na obra A Gênese, que é uma obra muito pouco lida, muito pouco estudada por nós espíritas. Fica a recomendação de leitura, onde a primeira parte do livro vai ser basicamente sobre os aspectos biológicos, os aspectos geográficos do mundo, sobre a astronomia, a evolução do ser humano, a evolução da vida. E é exatamente aí que nós encontramos a fundamentação do que nós vamos conversar agora. É preciso que nós entendamos que nós, seres humanos, nós temos uma capacidade incrível de lidar com situações difíceis. Você deve estar me perguntando, você deve estar se perguntando aí agora, né? Ou dizendo, não, isso não é verdade, nós não temos essa capacidade. Eu estou sempre passando por momentos difíceis e não sei lidar com essas situações. Mas na verdade, amigos, nós sabemos sim como lidar. Só que muitas vezes nós nos esquecemos de como lidar com essas situações. Mas nós somos biologicamente preparados para isso. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade incrível de adaptação. Nós conseguimos nos adaptar a diferentes situações, porque o nosso organismo, biologicamente falando, ele é preparado para isso. Se nós formos olhar para a superfície do nosso planeta, nós vamos ver que em todas as regiões do mundo, praticamente, existem seres humanos vivendo. Desde o Polo Norte, lugares extremamente frios, aos lugares mais quentes, como o deserto do Saara. E não são todas as espécies de seres vivos que possuem essa capacidade. Se nós pegarmos um camelo, por exemplo, da África, e colocarmos ele no deserto, quer dizer, desculpa, na Antártida, que não deixa de ser um deserto frio também, esse camelo ele não vai sobreviver, porque ele não consegue se adaptar a este ambiente. Da mesma forma que se nós pegarmos um urso polar e colocarmos ele no Egito, ele também não vai sobreviver. Entretanto, existem seres humanos que vivem tanto no Polo Norte como no Egito, porque o ser humano, através da sua razão, ele é capaz de se adaptar a diferentes lugares, a diferentes situações. Então, o ser humano possui uma incrível capacidade adaptativa. E assim a gente consegue entender que o ser humano possui a capacidade de se adaptar a diferentes situações que aparecem na sua vida, não apenas de ordem física, mas de ordem psicológica também. E assim a gente começa a entender aquela frase que a gente vê várias pessoas falando do movimento espírita, em outros movimentos religiosos, e a gente vê que essa frase ela possui sim uma fundamentação científica, que é aquela frase que diz o seguinte: Deus nunca dá um fardo maior do que a gente possa carregar. E essa frase ela é muito verdadeira, porque nós, seres humanos, temos este potencial adaptativo de sabermos lidar com essas situações. Durante muito tempo, as pessoas interpretaram muito mal a teoria da evolução de Charles Darwin. Inclusive, Leon Denis fala um pouco sobre o evolucionismo nas suas obras. E geralmente as pessoas pensavam que era o ser mais forte que sobrevivia na natureza, aquele que era o mais forte, que conseguia dominar os mais fracos. E isso não é verdade. O que a teoria da evolução nos mostra é que o ser mais adaptado, aquele que melhor consegue se adaptar às adversidades, aos condicionamentos negativos do ambiente, é aquele que vai conseguir sobreviver melhor. Por isso que é preciso que nós reconheçamos este potencial adaptativo que nós temos e reconhecer então que Deus nunca dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Se nós estamos passando por uma situação difícil, é porque nós temos todos os recursos, tanto a nível material quanto a nível espiritual, de passar por essas situações. Afinal, nós não podemos esquecer que, assim como o André Luiz traz nas suas obras, o Espírito Emmanuel também traz, o nosso espírito, lá nos seus primeiros anos de vida, enquanto era ainda um princípio inteligente, ele já estagiou em todos os reinos da natureza e foi adquirindo tantas experiências, passando por tantas situações, até resultar naquilo que nós somos hoje. Então, nós somos resultado de bilhões de anos de evolução. E nós precisamos agir de acordo com isso. Ou seja, nós temos todos os recursos para conseguir passar por qualquer experiência que nós precisemos. Mas então, quais são esses recursos que nós possuímos para saber lidar com essas situações difíceis? Nós temos um recurso valiosíssimo, que inclusive ele se encontra lá no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Bem-aventurados os aflitos. Mas antes de nós chegarmos neste grande recurso que nós temos, eu gostaria de contextualizar um pouco ele. Existe um livro que eu gosto muito e eu recomendo muito a leitura dele, que é este livro aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês na câmera. É o livro Em Busca de Sentido, do autor Viktor Frankl. Existem vários palestrantes espíritas que citam essa obra, porque é realmente uma obra extraordinária. O Viktor Frankl foi um psiquiatra, ele foi o pai da logoterapia, a terapia do sentido da vida. E neste livro ele conta a sua história nos campos de concentração nazista.
Porque o Viktor Frankl, ele era judeu, então, e toda a sua família também. E ele acabou indo para os campos de concentração. E, infelizmente, praticamente toda a sua família acabou morrendo nos campos de concentração. E este livro é belíssimo, porque é a visão de um psiquiatra passando por um dos momentos mais trágicos, se não o mais trágico da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. E ele traz toda uma análise psicológica de toda a sua formação psiquiátrica sobre aquele momento, inclusive sobre os estágios da psique humana quando submetidas a situações de grande sofrimento. E nós vamos utilizar um pouco do pensamento dele para ver qual é a ligação deste pensamento com aquilo que os espíritos ensinam no capítulo 5 do Evangelho. Em primeiro lugar, o Viktor Frankl diz que quando as pessoas chegavam nos campos de concentração, em geral elas eram muito sensíveis. Eram muito sensíveis a tudo o que estava acontecendo. E, obviamente, isso é natural, era uma situação completamente nova, as pessoas ficavam chocadas com a fome que elas passavam, com a desnutrição, consequentemente, com as doenças, com as mortes, com o assassinato, com as câmaras de gás, com as crianças que eram mortas, as pessoas ficavam muito sensibilizadas com isso. Mas conforme o tempo foi passando, as pessoas começam a entrar num outro estágio psicológico, que é um estágio de apatia. As pessoas começam a ficar insensíveis. E não porque elas sejam pessoas más, porque elas sejam pessoas arrogantes, mas porque isso é uma forma de sobrevivência, é uma forma de defesa. As pessoas começam a desenvolver uma empatia, começam a se enclausurar num estágio completamente defensivo, de insensibilidade. E é tão interessante isso porque às vezes nós encontramos pessoas assim ao longo da nossa vida. Pessoas que são extremamente frias, que são extremamente arrogantes, que são extremamente insensíveis, e às vezes a gente pensa assim, nossa, que pessoa má, que pessoa mal educada. E obviamente há pessoas que são mal educadas de verdade. Mas há pessoas às vezes que são frias, que são insensíveis, geralmente porque passaram por grandes experiências de sofrimento. E como elas não tinham recursos para lidar com essas situações, como elas não souberam lidar com essas situações, elas acabaram se enclausurando nessa apatia, nessa insensibilidade. Certa vez eu estava fazendo uma aula de evangelização para uma outra cidade. Nesse período de pandemia, era uma aula online, e nós estávamos conversando sobre a pandemia e sobre saúde mental. E eu perguntei para os jovens como é que eles estavam lidando com essas situações, com essa situação difícil da pandemia, com tantas mortes acontecendo. E vários jovens mostraram-se sensibilizados, dizendo que alguns estavam com medo, estavam com ansiedade. Mas teve uma jovem que me chamou a atenção. Essa jovem, ela disse que ela não estava nem aí para o que estava acontecendo, que ela não se importava com as pessoas que estavam morrendo. Olhem só a fala dessa jovem. Naquele momento que a jovem disse isso, eu já lembrei do Viktor Frankl, desse estágio psicológico da mente humana, de defensivo, de insensibilidade, de apatia. Eu sabia que aquela menina ela não era uma pessoa má, ela não é que ela não se importava de verdade com o que estava acontecendo, mas aquilo era uma forma dela se proteger. Era uma forma dela tentar se proteger do mundo, se enclausurar nessa defensiva, nessa insensibilidade, numa tentativa biológica de sobreviver, de passar por momentos difíceis, de tentar achar uma proteção. E conforme a gente foi conversando no encontro, ela foi se soltando bem mais, a ponto de depois conversar de uma forma muito mais aberta. Então olhem só como é importante nós, espíritas, estudarmos também outras áreas do conhecimento, para nós termos fundamentação. E o Viktor Frankl, nessa obra, ele vai falar que uma coisa que faz com que o indivíduo consiga lidar com a dor e com o sofrimento é algo que um outro filósofo disse mais ou menos lá no século XX, que foi o... Não, desculpa, foi no século XIX, perdão. No século XIX, que foi o filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche teve uma frase que talvez muitos de vocês conheçam, que é a frase assim: aquele que tem um porquê, aquele que possui um motivo para viver, é capaz de suportar quase que qualquer como. O que Nietzsche quis dizer com essa frase e por que o Viktor Frankl retoma essa frase? Essa frase da filosofia significa que aquela pessoa que tem um motivo para viver, aquela pessoa que deu um significado para a sua vida, e se deu um significado para a sua vida, deu também um significado para o sofrimento, ela é capaz de suportar quase que qualquer situação. Olhem só que frase interessante. Durante a maior parte da vida das pessoas, as pessoas se perguntam: qual é o sentido da vida? Nós espíritas sabemos que o sentido da vida é evoluir, nós precisamos evoluir espiritualmente.
Mas quando a gente diz que o sentido da vida é evoluir, isso é uma coisa muito vaga, porque nós podemos evoluir de muitas formas. É preciso que nós coloquemos um sentido na nossa vida, um objetivo, um algo que nos dê ânimo, que nos dê energia para levantar todo dia da cama e prosseguir vivendo. É preciso que nós demos um significado para a nossa vida, porque como vai dizer este psiquiatra, é este significado que vai nos trazer energia, que vai nos trazer vontade de viver, e ele vai fazer com que nós saibamos passar por qualquer situação que se nos apresente, porque nós iremos atribuir significado a todos os momentos difíceis, a todos os momentos de dor que nós passamos na nossa vida. E aí a gente pode estar se perguntando, mas que tipo de significado nós vamos dar para essas experiências? Que tipo de significado eu posso dar para a dor? Porque a dor é ruim, ela me prejudica, ela prejudica os meus planos, ela me deixa mal. Como é que eu vou dar um significado para a dor? E é aí que nós lembramos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Qual é o significado dessa frase? Nós sabemos que existe o significado literal e o significado simbólico. Jesus ele falava muito por parábolas, muitas das suas mensagens tinham significados ocultos, de modo a servir para todas as épocas da humanidade. E na verdade essa frase, que significa felizes aqueles que sofrem, não significa apenas isso. Não significa que aquela pessoa que está sofrendo, que está passando por momentos ruins, não significa que um dia ela vai alcançar a felicidade apenas por estar sofrendo. O sofrimento sozinho ele não gera evolução. Quando nós lemos o livro dos Espíritos, lá na parte das leis morais, não existe lei da dor, lei do sofrimento, porque o sofrimento sozinho ele não gera evolução. O que Jesus nos traz no seu significado simbólico é: felizes aqueles que sabem sofrer, que sabem atribuir um significado ao sofrimento. Isso é saber lidar com a dor. Isso é saber lidar com as dificuldades, saber que o sofrimento, que as situações difíceis que nós passamos ao longo da nossa vida, elas nos ajudam a evoluir espiritualmente. Elas nos ajudam para que nós possamos nos amadurecer psicologicamente. Existe até uma frase que uma vez eu vi no Facebook, mas era uma frase muito interessante, que ela diz assim, ó, que o fundo do poço, né, que às vezes a gente diz, né, nossa, eu tô muito mal, tô no fundo do poço. O fundo do poço, ele vai nos trazer lições que o mais alto da montanha jamais poderia nos ensinar. A dificuldade, o sofrimento, ele nos traz ensinamentos, ele nos traz lições quando nós nos permitimos isso, quando nós atribuímos um significado para essa dor. Durante a maior parte do cristianismo, nós vemos a dor como uma punição através do pecado original. E a doutrina espírita ela vem resgatar o ensinamento original de Jesus. Mostrar o verdadeiro significado do felizes aqueles que sofrem, que é felizes aqueles que sabem sofrer, porque reconhecem que a dor purifica, que a dor nos fortalece. O próprio filósofo Friedrich Nietzsche, que o Viktor Frankl cita, ele tem uma frase que também é muito famosa e eu tenho certeza que você conhece, mas provavelmente você não sabia que essa frase era de Nietzsche. Nietzsche ele diz o seguinte: o que não me mata, me fortalece. E nós espíritas sabemos que essa frase ela é ainda mais verdadeira, porque mesmo quando a situação nos mata, nós continuamos vivos e nós saímos mais fortes ainda. Olhem só como a doutrina espírita ela é bendita, ela nos ajuda e ela nos ajuda muito. E para nós encerrarmos então a nossa exposição, brevemente eu gostaria de trazer um exemplo da vida de Jesus, que é aquele momento que ele está com seus discípulos em uma embarcação e de repente começa uma tempestade, começa a vir trovões, ventos fortes, ondas altas, a embarcação quase afunda. E naquele momento Jesus estava dormindo. Olhem só, Jesus dormindo no meio de um temporal, num barco no meio do lago. E então os seus discípulos vão até ele e dizem: Jesus, acorde! Mestre, acorde, você não se importa que nós pereçamos? Nós estamos quase morrendo e você está aí dormindo. E Jesus, então, com toda a serenidade, ele levanta, vai até a ponta do navio e diz: cala-te, aquieta-te. E nesse momento a tempestade se acalma. E ele traz uma grande lição de fé para os seus discípulos, ensinando seus discípulos a confiarem em Deus. A embarcação, amigos, ela representa a gente. Ela representa nós, a nossa vida. A tempestade representa os momentos difíceis que nós vamos passar na nossa vida.
Jesus dormindo representa a calma, representa a serenidade que nós devemos ter nestes momentos. Mas vocês percebam que Jesus ele não fica apenas dormindo, ele não fica passivo no sofrimento, ele levanta, ele acorda, ele vai até a ponta do navio e ele toma uma atitude. É isso que nós devemos fazer através da nossa vontade. Leon Denis, que é um autor que eu gosto muito, no livro Depois da Morte, ele tem um capítulo que é apenas sobre a vontade, sobre a força da vontade. Porque é através da vontade que nós atribuímos sentido, que nós atribuímos um significado para tudo aquilo que nós passamos. Então, amigos, agradeço desde já a oportunidade de estar aqui com vocês, gratidão por este momento, e vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecer por essa oportunidade de reflexão, agradecer pelo amparo recebido e pedir para que este amparo possa se estender sobre cada dia da nossa vida, sobre nós, sobre nossos familiares, sobre nossos amigos também e sobre todos aqueles que necessitem. Agradecemos mais uma vez e que possamos encerrar então a nossa exposição de hoje com muita paz em nossos corações. Gratidão, amigos e amigas.